Boa noite, pessoal. Bem-vindo aí ao Papo de Zarco. Bom, pessoal, decidi fazer esse vídeo de uma forma bem desprovida, digamos assim, porque eu queria falar um pouquinho como é que está sendo esses últimos dias aqui em Santarém, mais especificamente aqui em Fazendas de Almerim, onde estou residindo. Algumas coisas que eu e minha família estamos passando, tá? Só lembrando para vocês que eu vim com a minha esposa, eu vim com visto de estudo, tá? Vim para cursar mestrado no Isla Santarém. E a gente, como todo mundo, né, é necessário fazer os processos para começar a trabalhar, adquirir o carro, o carrinho, enfim, né? Quem aí já está nos seus planejamentos sabe bem como é que funciona. Uma coisa que eu queria falar com vocês um pouquinho hoje é sobre o passo a passo, né? Vocês vão encontrar isso no YouTube, vários YouTubers, né, que já estão aqui em Portugal falam bastante sobre isso, mas eu acho que é importante sempre enfatizar esses pontos, tá? A primeira coisa que é bastante preocupante quando a gente chega aqui é a questão das documentações. Então, o primeiro documento que a gente precisa, de fato, é o NIF. Como é que foi o processo do NIF nosso, né, meu, da minha esposa e do meu filho? Contando de uma forma bem simples e bem resumida. Nós chegamos no hostel, né, que a gente pegou um hostel durante 5 dias, mas a gente já tinha um contrato de arrendamento, digamos assim, pré-estabelecido, ok? Então, quando a gente veio para cá, a gente já poderia ter vindo para casa, mas como a gente precisava comprovar uma residência e como nós não tínhamos o NIF, a gente não pôde finalizar o contrato de arrendamento ainda do Brasil, tá? Algumas pessoas eu sei que fazem isso, mas a gente decidiu não fazer dessa forma. Então a gente ficou com o hostel durante 5 dias e a gente, como era no centro de Santarém, a gente decidiu ficar lá durante esses 5 dias, até para conhecer um pouquinho, passar aqueles primeiros dias ali em Portugal e entender um pouquinho como é que é o clima e tudo mais. Foi muito bom e foi muito importante. Dentro desse processo, meu filho ficou doente, ele teve febre durante 3 dias. A gente utilizou a parte da saúde, utilizou com o PB4, então é importante vocês sempre fazerem esse documento do Brasil, PB4. A gente apostilou, não pediram apostilado, mas a gente apostilou. O interessante, fazendo parênteses sobre o PB4, já volto a falar do NIF, tá? O interessante sobre o PB4 é que eles pediram no dia que mandasse por e-mail. E eu prontamente, com o celular, eu sou bem organizado, digamos assim, eu tento ser, tá? Eu tenho tudo escaneado com o aplicativo do celular, qualquer aplicativo, mas eu uso o Can Scanner, tá? Então eu já tinha escaneado desde o Brasil, enfim. E assim que ela passou o e-mail, a atendente lá no hospital, eu prontamente já mandei por e-mail para ela. Porém, alguns dias depois, aqui onde a gente está residindo, chegou uma cartinha, né, dizendo que era para a gente se comunicar com o setor de saúde, daí tinha um e-mail, tinha um telefone, enfim, para enviar o PB4, caso contrário teria que pagar. Então, tinha o telefone também, eu prontamente também liguei para lá, enviei o e-mail e liguei para lá para confirmar o recebimento do e-mail com o anexo do PB4. E aí, assim finalizou esse processo, tá? Então, gente, assim, é muito importante essa questão do PB4. Lembrando que antes de ter o utente, né? Depois do processo que você faz aqui de documentação, você faz a solicitação de utente. Voltando ao NIF. Então, quando a gente chegou aqui, é importante ter o NIF. Hoje vocês sabem que não é necessário um representante fiscal. Porém, se você tiver alguma relação com finanças, por exemplo, a compra de um carro, um arrendamento, você precisa sim de um representante fiscal. O senhor que nos recebeu no hostel, né, o senhorio que recebeu no hostel, ele muito gentil, ele se prontificou a auxiliar. A gente foi logo abaixo, a gente estava no hostel que é bem no centro de Santarém, perto do W Shopping. Logo abaixo tinha ali a loja do cidadão. A gente foi lá, agendou o processo do NIF, só que ele ia ficar para 15 dias após a data que nós fomos. Só que assim, pessoal, aqui em Portugal, pelo menos na região onde eu moro, não tem transporte.
muito ruim, seja de Bolt, Uber, a questão de trem, ônibus, enfim, tem os nomes aqui que eu não vou nem citar, mas enfim, tem os nomes específicos de Portugal, mas é muito ruim. Então, o que acontece? E para tudo, tá? Vocês vão notar que para fazer entregas aqui, você vai numa loja comprar um colchão, vai comprar uma cama, vai isso, vai aquilo. É muito difícil a loja que faz uma entrega. Então, basicamente, o teu carro ele se torna é, um carro de mudança. Então, você utiliza ele para isso. Falo isso porque nós compramos o colchão antes de comprar o carro. Então, nós precisávamos do carro para buscar o colchão. Olha como é que foi o nosso fluxo. E aí, o que eu fiz com essa questão do NIF? Nós fomos lá, agendamos, né? É importante que tenha os dados do representante fiscal para fazer o agendamento, o telefone, o e-mail do residente, e também o número da residência da pessoa que você precisa, tá? Basicamente são essas três informações. A menina lá atendeu, fez o agendamento. A princípio a gente ia deixar para 15 dias depois. Porém, como a gente precisava vir para casa depois de 5 dias no hostel, nós decidimos acionar um contato que a gente tem de uma advogada, enfim, para ela fazer esse processo de uma forma mais ágil, né? E em 2 dias ela conseguiu nos passar o NIF, tudo certinho, tal. Já recebi até a senha do acesso ao portal e tá tudo certo. Então, tendo esse NIF na mão, aí a gente pôde ir atrás de um carro, né? Uma carrinha, enfim, para que a gente pudesse buscar o colchão, por exemplo. E também se deslocar, porque nós estávamos gastando, mesmo que fosse no centro de Santarém, quando nós estávamos ali, para a gente ir num local diferente, enfim, não para nossa casa, né, onde a gente está residindo agora, na verdade é uma vivenda, né, casa aqui em Portugal é vivenda, não na vivenda onde nós estamos arrendando, mas sim ir no shopping, no continente lá de Santarém, enfim, fazer esse deslocamento, nós estávamos gastando muito, muito de Bolt. Lembrando, o Bolt, como a gente não tem conta do banco em Portugal, eu estava utilizando o Nu Internacional. Então, a questão de taxas do Nu é muito alta, pessoal, muito alta mesmo. O cartão internacional, o IOF é muito caro. Então, você acaba gastando demais, assim, demais. Então, a gente acelerou o passo, a busca de um carro, pediu ajuda a alguns contatos que a gente tinha daqui. Enfim, a gente acabou encontrando uma carrinha, que vai ser uma questão para outros vídeos, porque a gente teve também vários episódios com essa carrinha, bem complicado, mas hoje, graças a Deus, a gente está bem satisfeito com o veículo, tá? Então, essa parte de documentação, o NIF, pessoal, é o primeiro documento e é o documento mais importante, né? Que é o número de identificação fiscal. Então, é ele, a partir dele, que você vai começar a vida em Portugal. Ok, finalizo a questão do NIF aqui, mas eu já vou postergar o vídeo aqui, vou seguir falando do NIS. Depois do NIF feito, a gente agendou o NIS. O NIS é bem simples, tem um telefone, se vocês procurarem no Google, né? Agendamento NIS, telefone, vocês vão ver que tem os telefones para poder agendar. Eu indico o telefone 300 alguma coisa, tá? Esse número ele já vai direto para agendamento. A pessoa vai atender, vai pedir o teu número de identificação fiscal, que é o NIF. Então, precisa ter o NIF primeiro para tu marcar o NIS. Você faz o agendamento, lembrando, para cada senha. Então, quando eu liguei, ele serve para 3 pessoas. Então, eu já informei que eu precisava para minha esposa e para o meu filho. Isso é muito importante, pessoal. Por quê? A pessoa que, por exemplo, que está arrendando com a gente aqui, a outra família, ela não fez isso. Acabou esquecendo, enfim. O fato é que quando ela foi lá, ela ainda conseguiu dela e do esposo. Mas ela deveria ter dito, né, na época, que era para o esposo e para os 2 filhos. E ela acabou esquecendo. Mas enfim, depois ela vai fazer o agendamento para os filhos. Mas então é isso, tu precisa do NIF para agendar o NIS, que é o número da Segurança Social. Enfim, é como se fosse a Segurança Social do Brasil aí, tá? Então, basicamente seria isso. Fazendo esse documento, aí você pode fazer o agendamento do utente. Então, no utente, precisa de alguns documentos, tem que preencher um formulário, mas a orientação que eu dou para vocês é muito simplista, pessoal, muito simples mesmo.
vai na sua região, onde você está em Braga, em Lisboa, Porto, Santarém, Leiria, qualquer que seja. Pessoal, aqui em Portugal é tudo perto e longe. Por que que eu digo perto e longe? É perto porque os distritos, né, que são os estados, são próximos de uma certa forma. Porém, que eu digo que é longe, que diferente da cidade de onde eu vim, de Joinville, quando marca 12 minutos, por exemplo, do bairro até o centro, é que tem muito semáforo, então você para muito. Então a distância em quilometragem ela é pequena, mas o tempo vai demorar os 12 minutos. Aqui em Portugal, que a gente sente, eu e minha esposa sentimos bastante assim, 15 minutos de distância de onde nós estamos. Mas os 15 minutos é muito longe, é muito longe, porque tu pega a rodovia, tu pega a autoestrada, enfim, então é muito longe, pessoal. Então, por isso que precisa-se sim ter um carro, precisa. Se você morar no grande centro, Lisboa, Porto, enfim, Braga, tudo certo, você pode usar o transporte público. Mas a partir do momento que você sai do grande centro buscando um arrendamento mais em conta, que foi a estratégia que nós fizemos, você se obriga a ter um carro, tá? Você se obriga a ter um carro. Então lembre-se disso, ok? Então você tendo o NIF, o NIS, aí você vai no centro social, né, na unidade básica de saúde da sua região, e pergunta para eles o que é preciso para fazer o TENT. Então, lá ele vai ter, aqui em Almerim, que é onde eu fiz, não tem nas fazendas, tá? No meu caso aqui não tem fazendas, eu tive que ir até Almerim. E já também me informei se eu conseguiria ter um médico da família, já disseram que não, porque existe uma fila de espera. Seja aqui em fazendas, porque existe sim digamos como se fosse um posto de saúde aqui em fazendas de Almerim, mas já existe uma fila enorme de pessoas aguardando. E depois eu fui em Almerim, que foi orientado, e lá em Almerim também perguntei, ela também falou que tem uma fila de espera. Ela pede, são alguns documentos, NIF, NIS são importantíssimos, são os cruciais. Aí o passaporte, né? Ela me pediu, como eu vim com visto de estudo, pediu para passar a questão do visto também. A questão do comprovante de morada, né, da junta de freguesia original, isso é importante, eles ficam com o original. Eu levei uma cópia, mas falou, não, preciso do original. Esse documento, pessoal, a partir do momento que você tem um contrato de arrendamento, você vai na junta de freguesia, que é no bairro, todo o bairro, né, toda a região vai ter, e eles vão, aí cada distrito, cada bairro, eles acabam cobrando um valor, pelo que eu conversei com umas pessoas, variável. Aqui em Fazendas de Almerim é 5 euros. Então, cada documento assinado pelo presidente, por incrível que pareça, é o presidente, não presidente do país, é o presidente da junta de freguesia. Ele assina, cada documento desse original é 5 euros. Tanto que a moça até perguntou, você precisa de uma cópia ou mais? Eu falei, não, a princípio uma cópia é suficiente. Por que eu estou falando isso, pessoal? Porque quando eu for para a entrevista do CEF, lá da minha residência, da questão do visto de estudo, eu preciso levar um documento desse. Então eu vou ter que ir na junta pedir mais um documento. Então são mais 5 euros, beleza? Então, beleza. Então, NIF fechou, NIS fechou. E o utente, você junta os documentos, cópias, que eles te informarem. São vários documentos ali, são cópias, enfim, mas nada complexo, muito simples. Você leva lá e eles vão grampear todos juntos e vão mandar para Lisboa, né? Ou, no caso, dependendo da região que você está, vai para Porto, imagino eu. E aí demora aproximadamente um mês para eles te darem o retorno. Ainda não passou esse tempo, eu levei semana passada, então assim que tiver alguma notícia do utente eu informo vocês. Só que um ponto importante sobre o utente, né? Ela comentou que provavelmente é só para quem tem residência. Eu falei, não funciona assim, porque eu tenho visto de estudo, então já é para conseguir a questão do utente. Então vamos aguardar, vamos entender se de fato é só para quem já tem a residência, o utente, né? Ou se é de fato para quem já está no país com visto, algo nesse sentido, beleza? Porque eu entrei de forma regular, não entrei como turista, nada nesse sentido. Beleza, falei dos documentos. Por que eu quis fazer esse vídeo hoje despretensioso? Porque eu queria falar também sobre trabalho, pessoal. Todo mundo sabe que Portugal precisa de mão de obra e que trabalho tem bastante.
E aconteceu um caso muito atípico. No final de semana, a gente foi no domingo numa feira, né, uma feira que acontece todo mês acontece essa feira, enfim, né? Aqui em Fazendas de Almerim. Ela acontece em Santarém também, em outras regiões também. Mas nesse domingo que se passou foi aqui em Almerim. Daí a gente foi lá e tal. E depois do domingo mesmo a gente foi num local que vende de tudo, né? Aqui em Portugal é conhecido como China. Talvez para quem assiste aqui de São Paulo, alguma região assim, sabe o que que é. Tipo um camelódromo lá em Santa Catarina, enfim. E aí, papo vai, papo vem, a gente foi no caixa, comprou algumas coisas, né? Talher, algumas coisas para casa, enfim. E a menina que atendeu a gente era brasileira. E a gente falando, conversando com ela tal, a gente também agora tá procurando emprego, tá procurando, tá precisando aqui. E daqui a pouco vem o dono do estabelecimento, é um rapaz, um jovem, né? Bem jovem mesmo, e falou, não, a gente tá precisando mesmo. Resumindo, pessoal, naquele momento ali, a gente já foi lá ele já indo para o estacionamento, eu fiquei conversando com ele mais ou menos uns 40 minutos e a gente acertou que eu iria começar na terça-feira. Então, no domingo, eu fiz a entrevista e na terça-feira, hoje, né, quando eu estou gravando esse vídeo aqui, dia 5 de setembro, foi o primeiro dia de trabalho, né? E o que é interessante, pessoal, que aqui, pelo que eu vejo, é meio que assim. Eu mandei currículo já, fiz meu currículo no Europass, tudo, até por causa da minha formação. Mandei para uma empresa, até me comuniquei via WhatsApp, mas a princípio não tive um retorno ainda e tal. Mas assim, eu vejo que aqui é muito essa questão de ir até o local e conversar e dizer que realmente você está procurando emprego e tal, que a coisa meio que acontece. Foi o primeiro dia, confesso para você que foi bem cansativo, porque a minha jornada de trabalho vai ser de 9 horas diária, é o acordo que a gente tem lá. Já comuniquei também, já durante a entrevista ali com o rapaz, que na sexta e no sábado eu farei o mestrado a partir de outubro, que quando inicia, e como lá é uma folga por semana, basicamente eu não terei, vou trabalhar direto, beleza? Então basicamente será isso. Pessoal, termino por aqui. Dúvidas, sugestões, façam seus comentários, compartilhem esse vídeo com o máximo de pessoas que vocês puderem. E logo mais, quando puder, farei mais vídeos aí passando o que eu estou passando aqui em Portugal. Beleza? Forte abraço, Deus abençoe.